Então, tá? Só para... Porque bastante gente acabou de entrar, então a gente está fazendo um pequeno ajuste. Desculpa, pessoal, pela pausa. Então, assim, desde os primórdios, da Idade da Razão, os questionamentos sobre o ser e o sobre sua essência têm obtido lugar de especial destaque na construção filosófica, né? Então, buscou o quê? Uma essência universal, poderia, vamos dizer, factualmente ser encontrada em todo o gênero humano. Tá? Então, a filosofia do Sartre serviu de modelo para, no mínimo, 2 gerações posteriores, né? E tornou-se um marco do século XX. Sartre foi um marco do século XX. Então, ele apresentava fácil transição em todos os campos culturais de sua época. Tanto no campo da arte, como da literatura, da política e, obviamente, da própria filosofia, né? Então, ele era de uma capacidade intelectual muito envolvente. Ele foi militante, teve influência direta em movimentos políticos na França, principalmente aqueles que levavam a bandeira da liberdade, né? E daí dos propósitos de liberdade, igualdade, fraternidade, né? da Revolução Francesa. Então, aqueles movimentos políticos que levavam a bandeira da liberdade foi uma das questões, vamos dizer, tratadas à exaustão pelo Sartre, né? Então, a filosofia existencial dele fundamenta todo o seu pensamento, né? Eu diria que todo o seu pensamento. A Náusea, por exemplo, que é um romance, que também é outro livro fantástico, que eu indico muito, embora sendo escrito numa forma de romance, carrega uma filosofia muito, muito profunda, a Náusea. Então, todo o seu pensamento é o que? É fruto da sua experiência, tanto pessoal quanto histórica. O Sartre, ele serviu o exército, ele foi para a guerra, inclusive ele escreveu um livro quando ele não foi para a frente de combate, né, não pegou em armas, mas trabalhava no administrativo do exército em plena Segunda Guerra, né? Então ele vivenciou todo aquele pavor que a guerra trouxe, né? Então todo o seu pensamento é fruto da sua experiência, como eu disse, tanto pessoal quanto histórica, tá? Então, num contexto muito conturbado, né, das guerras e até da desvalorização do homem, né, dadas as milhões de mortes, né? Então, foi um contexto, vou dizer, de uma desvalorização do ser. Né? Então, o Sartre, ele se impõe, né, como o expoente aí da filosofia existencialista. Em seus escritos, ele se mostra uma pessoa que não apenas passou pela existência, né, mas que ele se fez questionar o sentido real dela. Tá? Então, o que conferiu a mesma num fim diferente, livre de deliberações exteriores, né? Não sei se vocês estão conseguindo me compreender. Como assim, Lucas? É livre dessas deliberações exteriores, né? Então, o Sartre, ele, como eu disse, ele não apenas transita pela questão da existência, como ele questiona o real sentido dela. Então, a partir do momento em que ele nos dá liberdade, tá? A partir do momento em que o Sartre nos dá a liberdade, a sua filosofia existencialista nos dá a liberdade de nos tornarmos aquilo que nós quisermos, ele também questiona essa liberdade. Ele questiona o real sentido dela, né? Então, ele faz esse questionamento. Muitos afirmam, né, que o homem fadado à liberdade é condenado a ser livre. No entanto, nos parece a existência de ser uma condenação anterior e maior à liberdade.
Então, é claramente lógico a gente afirmar o quê? Que a liberdade se dá o quê? Numa existência. Tá? Então, se, no entanto, não houver um ser existente, não haverá necessidade de liberdade. Então, tais conclusões, elas nos levam, vai afirmar que o cerne da filosofia do Sartre é puramente a existência. Todo o resto é consequência, tá? O cerne da filosofia do Sartre é puramente a existência. Todo o seu resto é consequência, tá? Então, assim, o existencialismo, ele seria uma doutrina, vamos dizer assim, uma doutrina de autoconstrução. O existencialismo é uma doutrina de autoconstrução. Como assim? Então, assim, na concepção do Sartre, essa doutrina existencialista nada mais é do que um humanismo. Aí que ele entra na obra O Existencialismo, é um humanismo. Né? Ou seja, uma doutrina, eu vou dizer, antropocêntrica. Tá? O homem no centro de tudo. Né? Uma doutrina antropocêntrica. Peraí, pessoal, tem mais gente entrando aqui. Olá, bem-vindo. Quem entrou agora? Peraí, pessoal, desculpa. Pessoal entrando aqui. Olá, Hidalgo, tudo bom? Todo mundo que acabou de entrar aqui na reunião agora. Não tem problema, pode entrar. Tá bom, pessoal? Então, retomando o pensamento, tá? Então, na concepção do Sartre, essa doutrina existencialista, para ele é uma doutrina antropocêntrica, onde o homem ele está no centro de tudo, é o mais importante de tudo. Né? Mais que nunca, toma o homem como fim, pois assim, como a gente vê, ele está sempre por fazer-se. Então, no existencialismo e humanismo, o Sartre ele diz que o homem ele está sempre por fazer-se. Então, através do existencialismo, a vida humana se torna duas coisas: potencialidade e possibilidade. Tá? Através do existencialismo, a vida humana se torna duas coisas: potencialidade e possibilidade, tá? Para o Sartre. Então, o homem no existencialismo, ele torna-se o autor primário da verdade e da ação. Tá? Quando a gente estuda os gregos, né, a gente observa que os gregos muito se debruçaram na busca pela verdade. Né? Só que para o Sartre, o ser humano, ele torna-se o autor primário da verdade, né, e da ação. Então não existe uma verdade pré-concebida. Ou seja, na verdade, não existe nada pré-concebido para o Sartre. Né? Contudo, é crescente a atitude de identificar o existencialismo, atitudes existencialistas, né, como eu disse, com ações pessimistas. Por isso tem essa necessidade de clarificar as verdades da doutrina existencialista. Né? Muitos levados até por um preconceito e prejuízos. O existencialismo ele é fortemente criticado por ser uma doutrina que acentua o lado mal da vida humana. Então, tem essa crítica do existencialismo. O existencialismo ele é mórbido, ele acentua o lado mal da vida humana. Né? Só que o Sartre ele vê no existencialismo não um pessimismo, mas, igual eu disse, tá? Muita gente entrou depois, né? Então só estou fazendo uma recapitulação para quem entrou depois. No comecinho eu disse, né? Que muita gente enxerga o existencialismo como um conceito mórbido, como um conceito pessimista. Né? De fato, alguns pontos de vista de Nietzsche, Schopenhauer, tem um certo quê de fatalismo. Né? Só que para o Sartre, ele vê no existencialismo não um pessimismo, mas um otimismo. Né? Um otimismo. Então ele afirma que o que amedronta os que a criticam é única e exclusivamente o fato de deixar ao homem a possibilidade da escolha.
né, a potencialidade de transformação. Por quê? Porque muitos homens não estão preparados para terem consigo a responsabilidade da escolha. Tá? A escolha, pessoal, a escolha é algo muito, muito pesado para o Sartre e para muitos de nós, convenhamos. O fato de nos estarmos diante de uma escolha, né? Talvez seja um questionamento filosófico à parte até, né? O fato de termos que escolher algo. Porque a partir do momento que a gente escolhe algo, a gente está ganhando algo e também perdendo algo. Né? Por quê? Porque a escolha nada mais é uma reflexão à parte, tá? Para eu chegar onde o Sartre ele disse aí que o fardo do homem é a possibilidade da escolha. Né? Por quê? Porque a escolha ela nos torna os agentes, né, os agentes principais de uma mudança. Né? Então, a escolha nos torna agentes principais de ganhos ou de perdas. E numa escolha, a gente vai ter ao mesmo tempo um ganho e também uma perda. Porque a partir do momento em que a gente escolhe alguma coisa, a gente está deixando de lado outra. Tá? Então, assim, tá bom, pessoal? Só para concatenar essa ideia, por quê? Porque a gente vai chegar nessa questão da onde assim, a necessidade de clarificar essas verdades, né, da doutrina existencialista, né? Essa escolha para o Sartre é uma potencialidade de transformação, tá? Uma potencialidade de transformar, tá? Porque a escolha do ser transforma, e isso é fato. O mundo, desde sempre, né, desde os primórdios, foi pautado por escolhas, tá? Tanto das coisas, infelizmente, ruins, como das coisas boas. O mundo sempre foi pautado por escolhas. O início de uma guerra mundial, é uma escolha de líderes. Né? A paz é uma escolha. Tá? Sistemas. Então, assim, houve uma vulgarização do termo existencialismo, tá, pessoal? O que criou uma grande resistência na propagação dos ideais e da verdadeira leitura existencial, tá? Então, tudo que era titulado como escandaloso ganhava a conotação de existencialista. Tá? Então, assim, a expressão existencialismo ela ganhou tamanha extensão e amplitude de conotação que em si mesma perdeu o sentido, tá? A ponto de afirmar de que o Sartre não sabia significar absolutamente nada. Ou seja, o Sartre, ele... Como que eu vou... Os críticos, tá? Posteriores críticos, eles diziam que o Sartre não sabia significar nada. Por quê? Porque para tudo cabe a nós. Então, qual é o sentido da vida? Não tem. Se vira. Né? Poxa, o que é o amor? Sei lá, você que sabe. O que é a justiça? Tanto faz. É o sentido que você dá. Entendeu, pessoal? Por isso que o existencialismo ganhou um pouco dessa conotação um pouco pejorativa, né? Indo na contramão até da produção de muitos filósofos, né, que muito produziram, estudaram, pesquisaram a respeito de pontos extremamente importantes, claro, mas de grande significado para o pensamento humano. Aí veio o Sartre com seu existencialismo e deu uma porrada em todo mundo. O Sartre deu uma porrada em todo mundo quando ele fala que a existência precede a essência, né? E de que nós estamos condenados a sermos livres.
Só para fazer uma síntese com a primeira aula, né, existem basicamente essas duas escolas existencialistas, né, sendo os cristãos e os ateus. O existencialismo cristão com o Kierkegaard, que foi o que deu o pontapé inicial lá na questão existencialismo, e o existencialista, e o existencialismo ateu, que é onde o Sartre se debruça, né. Ambas as escolas, vamos dizer assim, com a diversidade de seus representantes, elas comungam na afirmação de que, como eu disse, a existência precede a essência. Então, a questão de que a existência precede a essência não é exclusiva, não é exclusiva do existencialismo ateu sartriano, tá? Tanto na filosofia kierkegaardiana, no existencialismo de Kierkegaard, quanto no existencialismo de Sartre, a máxima da premissa de que a existência precede a essência está presente em ambas. Tá? Então, um ponto fundante assim da doutrina existencialista. Tá? Então, sendo assim, faz-se necessário ao homem, a partir da subjetividade, e não de um algo a ser copiado, seguido, imitado, entendeu? Então, existir é o anterior, é necessário, é o indispensável ao ser, tá? Para quem entrou depois, pessoal, só vou fazer mais uma recapitulação de ideia de que do que o Sartre diz no existencialismo é um humanismo, de que nas próprias palavras dele, ele compara com uma tesoura, tá? Ele compara com uma tesoura, porque a tesoura ela tem um objetivo. Só um segundinho, pessoal. Ela tem um. Eu estava só falando com parte técnica, ao vivo é assim mesmo. Então, para o Sartre, tá? Pessoal, só fazendo uma pequena síntese do que eu citei no comecinho da aula, muita gente entrou depois, né? No existencialismo é um humanismo, ele vai comparar o homem com uma tesoura, né? Bela comparação. Então, assim, para o Sartre, para uma tesoura, a sua essência precede a existência. Ou seja, o projetista da tesoura desenhou, né, fez o desenho técnico, as medidas, o material a ser usado e, obviamente, um propósito, que é cortar papel. Antes mesmo dela ir para a fábrica, a tesoura já foi desenhada com um propósito, que é o de cortar papel, ou cabelo. Né? Eu, no caso, é só o papel. Tá, pessoal? Então, a tesoura ela foi desenvolvida com essa essência, com o objetivo. Uma vez projetada, uma vez desenvolvida, aí sim ela vai para a fábrica, aí sim ela é produzida, levada ao ponto de venda, aí ela existe, já com o seu propósito. O homem não. O homem é o oposto. Primeiro o homem existe. A gente nasce, Por que eu nasci no Brasil? Por que eu nasci aqui, nesse estado, nessa cidade? Porque sim. Né? A gente não escolhe, a gente não tem escolha de nascer pobre ou de nascer rico, de nascer no Brasil, no Japão, na Austrália, nos Estados Unidos, no Uruguai, enfim. A gente não tem essa escolha, a gente nasce, a gente não escolhe quem serão nossos pais, a gente nasce. Então, primeiro a gente existe, pronto. A gente saiu da forma. Depois a gente vai dar a significância para a nossa existência, tá? Primeiro a gente vai dar a significância, segundamente a gente vai dar a significância para a nossa existência, tá? Primeiro a gente existe para depois dar esse significado. E é isso o que torna, tá? Pessoal, só fazendo uma síntese, eu já citei isso no começo, mas igual eu falei, muita gente entrou depois. O que torna a filosofia, o existencialismo sartriano, um existencialismo otimista, diferente do que muita gente pensa. Né? Por quê? Porque
nós temos a capacidade de ser aquilo que a gente quer. Então, assim, quem nunca, falando de já que a gente está falando sobre filosofia, já que é uma aula de filosofia, fazer um questionamento filosófico para todo mundo. Quem nunca se questionou qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? Grupos de pensamentos terão respostas diferentes, né? Grupos religiosos terão determinadas filosofias, outros, né? Só que para o existencialismo, qual é o sentido da vida? É o que você dá. Quer coisa melhor do que isso? Do que a gente ser autor da nossa própria existência, da gente ser o escritor do livro da nossa própria vida. A gente é o diretor da nossa peça teatral intitulada Vida. Então é esse o otimismo do existencialismo sartreano. Tá? E não o pessimismo. Tá bom, pessoal? Então, assim, só para a gente finalizar essa parte, depois eu quero ir para uma outra questão, tá? O fato da existência preceder a essência, então a doutrina existencialista, ela encontra dois pontos históricos de grande peso, tá? Dois pontos históricos aí de grande peso. O pessoal entrando aqui. Vinícius acabou de entrar, bem-vindo, Vinícius. Retomando aqui. Tá, pessoal? Então, que eu estava falando o existencialismo ele enfrenta aí dois pontos históricos de grande peso. Né? Então, assim, o Deus cristão e o conceito universal afirmado pelos filósofos ateus, lá no século XVIII, né? Assim, o Deus cristão é o artífice, é o criador de tudo e de todos. Então, o conceito de homem, a essência, pré-existe na inteligência divina. Vai totalmente na contramão da filosofia do Sartre. Tá? Então, ele preexiste na existência divina. Né? Igual eu falei, que o dá forma. Então, o fato do ser já pré-existir na inteligência divina acaba subjugando a vontade humana. Né? Ou, em sua finalidade, assim, a vontade divina, longe de qualquer liberdade. Tá? Então, assim, quanto a esses filósofos ateus, eles extraem a ideia de Deus, né? Mas não que a essência ela precede a existência, né? Então, assim, existe uma essência primária que rege o modo de existir de todos os homens, tá? Que é a natureza humana. Então, assim, o homem possui tem até eu até deixei aqui anotado uma passagem do Sartre que eu queria, aqui, ó. Deixei anotado aqui que nas frases do próprio Sartre, tá? O homem possui uma natureza humana. Esta natureza, que é o conceito humano, encontra-se em todos os homens, o que significa que cada homem é um exemplo particular de um conceito universal, o próprio homem. Né? Então, o Sartre, nas palavras do próprio Sartre, tá? O essencialismo proposto por ele, contendo igual eu disse, o mais puro e refinado ateísmo, aí, né, retira toda a possibilidade da essência preceder a existência, né? Ou seja, de haver um artífice que concede esse conceito, né? Então, o homem ele é o artífice do seu próprio ser. Tá? É só o que se cria depois de existir, tá, pessoal? Então, esse existencialismo ateu que o Sartre representa, ele faz esse ponto aí que eu explanei a respeito. Tá? Eu queria falar um pouquinho também, agora, sobre um outro grande expoente
do existencialismo, que foi o Heidegger. Né? Assim, a primeira especulação do Martin Heidegger, ela é puramente ontológica. Tá? Então, ela é dirigida para a solução do problema do ser. Embora já tenha sido estudada pela filosofia de todos os tempos, vamos dizer assim, jamais foi resolvido. Por quê? Porque em vez de estudarem o ser como tal, os filósofos sempre estudaram um modo particular de ser. Por exemplo, Platão, as ideias, Aristóteles, a substância. Né? Então, como eu disse, a especulação do Heidegger, ela é puramente ontológica. Tá? Então, antes de eu entrar um pouco, antes de eu me aprofundar mais um pouquinho aqui no Heidegger, é interessante, eu gostaria de fazer uma explanação sobre a ontologia, né? Sobre o que é a ontologia. Muitos aqui que estão assistindo, creio que saibam, não, enfim. A ontologia é o que? É o ramo da filosofia que estuda a natureza do ser, né? Da existência e da própria realidade. Tá? A ontologia é classificada na filosofia como um ramo geral da metafísica. Né? Então, assim, diferente da cosmologia, psicologia, teologia, né, que são ramos específicos, por quê? Porque ela se ocupa dos temas mais abrangentes e abstratos da área. Né? Então, por esse motivo, é comum que os termos ontologia e metafísica sejam utilizados como sinônimos, né? Embora o primeiro esteja inserido no segundo. A palavra ontologia, ela é formada do grego ontos, que é ser, e logia, que é o estudo. Né? Então, ontologia, o estudo do ser. Tá? Então, ele engloba as questões gerais relacionadas ao significado de ser e da existência. Tá? Esse termo ele foi popularizado graças ao filósofo alemão o Christian Wolff, né? Me fugiu o nome aqui agora, que definiu a ontologia como uma filosofia prima, né? Então, a filosofia primeira, é a ciência do ser enquanto ser. Tá? Entender ontologia pode parecer um pouco complexo, né? Porque, assim, no século XIX, a ontologia ela foi transformada aí por neoescolásticos na primeira ciência regional que abordava os gêneros supremos do ser. Né? Então, a corrente filosófica, como o idealismo alemão de Hegel, partiu de autoconsciência para recuperar a ontologia como lógica do ser. Né? Então, no século, já chegando no século XX, a ligação entre ontologia e metafísica geral, ela deu lugar o quê? A novos conceitos, como o de Russell, para ver a ontologia como a ciência formal e material das essências. Então, assim, só vou passar um recadinho aqui. Então, para o Heidegger, a ontologia fundamental é o primeiro passo para a metafísica da existência. Para o próprio Heidegger, né, essa ontologia fundamental, tá? É o primeiro passo para a metafísica da existência. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre as principais perguntas, né, a respeito da área, né? Deixa eu só passar um. Só estou tá vendo aqui, perdão, pessoal, retomando, tá? Algumas das perguntas fundamentais da ontologia, tá? Eu vou me debruçar um pouquinho nessa aula sobre a ontologia, por quê? Porque é importantíssimo a gente entender, pelo menos a fundo, não detalhado, né? Mas é fundamental a gente entender o conceito de ontologia para a gente entender Heidegger, tá? Porque, como eu disse, a
a especulação do Heidegger, ela é puramente ontológica, né? Então, é interessante a gente entender um pouco a fundo esses conceitos aí da ontologia, né? Então, assim, uma das principais perguntas fundamentais são o quê? O que pode ser considerado existente? O que significa o ser? Quais entidades podem existir e por que existem? Tá? Então, assim, são essas as questões primordiais assim que pautam a ontologia. Tá? Existe o que a filosofia chama de dicotomias da ontologia. Né? O que elas seriam? Então, através das diferentes posições filosóficas que abordam as questões, a ciência ontológica, ela organiza-se em diversas dicotomias, ou seja, divisões, né? A primeira divisão, a primeira dicotomia ontológica é o monismo e o dualismo. Tá? Então, assim, o que é a filosofia, a ontologia monista? Tá? O monismo ontológico, ele entende o quê? Que a realidade é composta por apenas um elemento, que é o universo. Tá? Então, para essa teoria, todas as demais coisas são diferentes formas de o universo se estruturar. Esse é o monismo. Mono, de um. E tem a ontologia dualista. Tá? O dualismo ontológico é o quê? Ele defende que a realidade é formada por dois planos. O plano material, que é o corpo, e o plano espiritual, que é a alma. Tá? Essa é a ontologia dualista. Platão e Descartes foram aí os principais defensores desse dualismo ontológico. Tá? Uma outra dicotomia da ontologia, ou seja, uma outra divisão ainda da ontologia, é o que a gente chama de determinismo e indeterminismo. O que é o determinismo ontológico? É a teoria que entende a natureza como um sistema no qual tudo está interligado. Tá, pessoal? Tudo está interligado. Então, por isso, não existe livre-arbítrio. Tá? Para o determinismo, não existe o livre-arbítrio. Para essa corrente, todas as escolhas, elas são, na verdade, resultados de eventos que já aconteceram, diferentemente do indeterminismo, né? Que ele afasta essa rígida ligação aí da causa e efeito, típica do determinismo, e fundamenta o livre-arbítrio em questões antropológicas, não defendendo, portanto, que todas as escolhas são feitas por acaso. Tá? Um outro, tem a prova ontológica, tá? Eu não vou falar muito sobre prova ontológica, ontologia jurídica, ontologia né, enfim, mas só uma última dicotomia, mais para agora a gente chegar no Heidegger, tá? Que é o materialismo e o idealismo. Então, a ontologia materialista, que é o materialismo ontológico, defende a ideia de que para alguma coisa ser real, é necessário que ela seja material. Tá? É a ontologia materialista. Para algo ser real, é necessário que ela seja o quê? Material. Tá? Já para a ontologia idealista, o idealismo ontológico, a realidade é o quê? Na verdade, espiritual. E toda matéria, ela é uma representação ilusória da verdade. Tá? Agora a gente vai entrar, eu dei uma breve, tá, explanação sobre a ontologia, que, convenhamos, é um conceito um pouco complexo, tá? Mas fundamental para a gente entender o Heidegger. Por quê? Porque, assim, na verdade, provém a respeito do problema do ser, não só se tem base a solução, como também o problema que é obscuro e confuso, tá? É preciso é preciso abordá-lo, vamos dizer, desde o começo e fixar uma posição autêntica, vai, ao seu respeito. Então, segundo Heidegger, tá, pessoal? Segundo Heidegger, a compreensão do ser, ela é ao mesmo tempo uma determinação do ser do homem, né? Então, o homem é a porta de acesso ao ser.
né? O homem, o ser humano, né? É a porta de acesso ao ser. Então, aqui o Heidegger, ele explica o método fenomenológico. É uma parte do homem, de fato, deixa que ele se manifeste tal qual é e procura compreender sua manifestação. Tá? Então, assim, na sua pesquisa, na pesquisa antropológica que o Heidegger fez, ele descobre que no homem, alguns traços fundamentais, característicos do seu ser, traços quais ele dá a denominação, desculpa, de existenciais. Tá? Então, o primeiro existencial do Heidegger, tá? Só para fazer mais uma. Nessa pesquisa antropológica do Heidegger, ele descobre, tá, pessoal, no homem, alguns traços fundamentais e característicos do ser, tá? Antropologicamente, ele fez uma pesquisa antropológica, tá? Então, ele descobre alguns traços fundamentais, no qual ele dá a denominação de existenciais. Qual que é o primeiro existencial do Heidegger, né? É o ser no mundo. O ser no mundo, que se encontra em situação chamada ser em situação para o Heidegger, né? Porque num círculo de afeto e interesse, o homem que está sempre aberto para se tornar algo novo, a própria situação presente é determinada por aquilo que ele pretende fazer no futuro. Então, muito do que ele faz hoje, se não tudo, vamos dizer assim, ele o faz em vista no que ele quer amanhã. Esse é o ser no mundo. É o existencial ser no mundo do Heidegger. Tá? Tudo que nós fazemos hoje, a gente faz em vista do que nós queremos amanhã. Tudo que é feito, tudo que é pensado, tudo que é até executado no presente é sempre com uma determinação futura, com um planejamento futuro. Tá? Outro ponto interessante para a gente se debruçar a respeito, né? Porque o Heidegger ele bebeu muito dessa questão do presente, futuro, passado, presente, futuro, né? Que é uma outra questão filosófica muito bacana, né? Que dá um pano para manga legal para se debruçar, tá? O segundo, para não fugir do pensamento, tá? Esse foi o primeiro existencial do Heidegger, tá, pessoal? Que é o ser no mundo. Que é esse que faz o que faz hoje, em vista do que ele quer ser amanhã. O segundo existencial do Heidegger chama-se. Vou dizer assim: esse segundo existencial chama-se existência, a característica do homem de ser fora de si. Tá? Então, assim, por seus ideais, por seus planos, por suas possibilidades, é o que? É o ser fora de si do Heidegger. Tá? Ou seja, é o ser idealista, é o ser que tem planos, é o ser que projeta. Né? Então, Heidegger, ele afirma o quê? Ele afirma que a essência, isso é, a natureza do homem, consiste na sua existência. Né? Perceberam aí esse paralelo com a filosofia sartreana, ou melhor dizendo, o paralelo da filosofia sartreana com a filosofia do Heidegger. Né? Então, o homem ele é um existente, porque está essencialmente ligado ao tempo. Tá? O homem ele é existente, porque não tem como ele fugir do tempo. Tá? Isso faz com que ele se encontre sempre além de si mesmo, nas possibilidades futuras. Nesse sentido, o homem, para o Heidegger, é futuro. Tá? O homem é futuro. Mas para pôr em ato essa possibilidade, ele parte sempre de uma situação no qual ele já se encontra. Então, nesse sentido, tá, ele é passado.
Entendeu? Só para a gente fazer. O Heidegger é um filósofo fantástico de se estudar, né? Um pouco complexo, mas quando a gente entende o real cerne da sua filosofia, é fascinante. Vamos lá. Então, o homem, ele é futuro. O homem existe porque está ligado no tempo, certo? O homem existe porque está ligado no tempo. Então, o homem existindo, estando ligado ao tempo, faz com que ele se encontre sempre além de si mesmo. Porque antes mesmo de si tem o tempo, ou seja, possibilidades futuras. Tá? Nesse sentido, o homem é futuro. Tá? Mas para pôr em ato essa possibilidade, ele parte sempre o quê? De uma situação. Eu estou aqui hoje, eu estou dando aula, vocês estão aí me assistindo, é o quê? Uma situação. Tá? No qual nós já nos encontramos. Eu estou aqui nessa mesa, eu já me encontro nessa situação. Tá? Então, nesse sentido, eu sou passado. Por quê? Porque eu já me encontro. Tá? Então, finalmente, enquanto eu faço uso das coisas que cercam, eu sou o presente. Entendeu? Passado, presente, futuro em Heidegger. Eu sou passado porque eu já existo. Então, a partir do momento em que eu compreendo que eu existo, né, beber um pouco até do racionalismo cartesiano, penso, logo existo. A partir do momento em que eu chego à conclusão de que eu existo, ou de que eu chego à conclusão de que eu estou fazendo algo, eu sou passado, porque aquilo eu já fiz. A vida nada mais é do que uma sucessão de instantes, onde o presente não existe. Né? Então vamos lá, eu vou tampar e destampar essa caneta. A partir do momento em que eu me dou conta de que eu estou fazendo essa movimentação de tampar e destampar a caneta, isso já foi passado. Vocês agora viram eu fazendo esse movimento com a caneta. Isso para mim já foi passado, para vocês já é passado. Tá? Então, compreendi. Já passou. Heidegger, o homem, ele não pode fugir porque ele está essencialmente ligado no tempo. Tá? Tô ligado no tempo. Ou seja, não tem como eu me dissociar do tempo, tal como ser humano. Né? Então, isso faz com que eu me encontre sempre além de mim. Ou seja, nas possibilidades futuras. O que eu penso? O que eu vou... Né? Esse pensamento sobre o futuro, essas ações, acaba nos levando aí para uma concepção de uma filosofia futura. Então, finalmente, quando eu faço uso das coisas que cercam, eu estou no presente. Tá? Heidegger é um filósofo fantástico, mas é muito louco estudar esse conceito, tá, pessoal? Então, assim, as três êxtases temporais, tá? Se assim, essas três êxtases temporais, passado, presente e futuro, elas correspondem no homem três modos de conhecer. Tá? Não é apenas abstração. Essas três êxtases temporais, passado, presente e futuro, corresponde a gente, né, a nós, três modos de conhecer. O sentir, o entender e o discorrer, nas palavras do próprio Heidegger. Tá? Sentir, entender e discorrer. Pelo sentir, está o quê? Em comunicação com o passado. Pelo entender, está em comunicação com o futuro, com as suas possibilidades. E pelo discorrer, está em comunicação com o presente. Né? Então, vamos lá. Eu sinto. O que eu sinto? Eu sinto paixão, eu estou apaixonado, eu sinto amor, eu amo alguma coisa, eu sinto raiva, eu sinto apreensão, né? Eu sinto todos os sentimentos, né? Eu estou em comunicação com o passado, né? Porque a partir do momento para eu sentir algo, eu tenho que sentir baseado a outro algo. Eu amo.
Eu amo meus pais, por exemplo, né? Por exemplo, não, com certeza. Eu amo meus pais. Mas por que que eu amo meus pais? Porque esse sentimento meu já vem o quê? Do passado. Do passado de eu já ter conhecido meus pais. Poxa, eu estou apaixonado por uma mulher. Por que que eu estou apaixonado? Porque parte da concepção passada de que eu já a conheci, de que eu já tive contato com ela, né? Eu tô apreensivo para o jogo do Corinthians com o Fluminense hoje, né? Eu sou corintiano. Eu tô apreensivo para o jogo. Poxa, será que meu time vai para a final? Será que não vai? Mas por que que eu tô apreensivo? Porque parte de uma concepção passada de que eu sei que o Corinthians existe, de que ele está no campeonato, de que ele está disputando uma semifinal, né? Então, o sentir para o Heidegger está em comunicação com o passado, tá? O entender está em comunicação com o futuro. Sentir passado, entender futuro. Por quê? A partir do momento em que eu entendo, aquilo ainda não se concretizou, pessoa, no presente. Né? Eu entendi algo. Alguém faz uma explicação para você, entendeu, fulano? Entendi. Aquele entendimento parte de uma concepção de algo que ainda vai ocorrer, ou ainda vai se, vamos dizer. Né? E, só para finalizar a terceira êxtase temporal do Heidegger, pelo discorrer. O discorrer está em comunicação com o presente, que é o quê? Que é um instante. Né? É um instante. Várias outras filosofias, algumas filosofias orientais, dentre outros, afirmam de que essas êxtases temporais nada mais são do que abstrações humanas, ou seja, até invenções, vamos dizer assim, de que não existe passado, nem presente, nem futuro. Né? Por quê? Porque o passado acabou, então ele não existe. O futuro ainda não chegou, então ele não existe. Então existe o presente. Mas o que é o presente? É o nanosegundo de ocorrências no qual, quando eu me dou conta, já acabou. Né? Então é uma coisa muito louca, né? essas temporais. Tá? Voltando um pouquinho no Heidegger agora. Entre os dois primeiros existenciais, né, o ser no mundo, que foi o primeiro existencial aí do Heidegger, e a existência, há uma clara diferença. Um prende o homem no passado e o outro projeta ele no futuro. Tá? A vida do homem, ela será inautêntica ou autêntica conforme ele se guiar, ou pelo primeiro, ou ficar preso no passado, ou pelo segundo, projetar-se para o futuro. Tá? Tudo, assim, é um equilíbrio. Tá? É um equilíbrio. Isso até é um aprendizado para a vida mesmo. Né? Não precisa a gente entender conceitos complexos de Heidegger ou de ontologia para compreender esses postulados de que esses êxtases temporais, né, de que a vida é um equilíbrio entre saber saborear as delícias do passado, né, sem nos amargurarmos, ou seja, saborear as delícias que o passado nos deu com lembranças boas, lembranças de momentos bons, né? Uma saudade positiva, uma saudade doce, vamos dizer assim. Né? Como diria, tem um poeta que eu gosto bastante, que é o Pablo Neruda, né? Que ele fala que a saudade nada mais é do que uma medalha pelas coisas boas que nós vivemos um dia. Né? Então é essencial a gente pegar um pouquinho daquilo que o passado nos trouxe de bom, né? Misturar com uma projeção futura, que é essencial para o ser humano. Né?
A partir do momento em que o ser humano larga o seu futuro, larga, né, a projeção de um futuro, ele morreu. Ele morreu respirando, né? Embora, enfim, você tenha realizado objetivos, não importa quantos anos você tenha, o que você faz, o que você deixa de fazer, é essencial a gente ter projeções futuras. Porque a partir do momento em que a gente não tem mais projeções futuras, não precisa ser projeções grandiosas. Eu vou comprar a Microsoft do Bill Gates. Né? Não, às vezes projeções pequenas, vamos dizer assim, futuras, elas são o quê? Combustível para nossa razão de existir. Tá? E tudo isso agregado a esse louco presente, que, como eu disse, é uma sucessão de instantes que, quando a gente percebe, já acabou. Tá? Posteriormente, até a própria ciência moderna, a física mesmo, diz que, por exemplo, a luz viaja a uma velocidade de, agora me pegou, acho que 300 mil quilômetros por hora, alguma coisa assim. Então, a partir do momento, tudo que a gente enxerga é a luz de algo, então a gente está enxergando o passado. É uma coisa muito louca. Né? Então, o que é o presente? O presente é aquilo que não é. Né? Então, para o Heidegger, alguém tem alguma... Eu estou falando aqui, pessoal, né, explanando aqui, eu gostaria de saber se alguém que tem algum ponto para complementar o pensamento, tá, pessoal? Ok, Rodrigo? professor Lucas, boa noite. Boa Boa noite a noite, todos e Rodrigo. todas. Professor, me veio aqui uma breve crise. Assim, é, se, se a partir que nós piscamos já se tornou passado, o presente de fato existiria? Boa pergunta, Rodrigo. Sabe quem que vai saber responder isso? Ninguém. Para piorar a sua crise. Né? Esse o bom da filosofia. Você está com crise? Perfeito, faz uma questão filosófica que ela vai piorar. Mas, Rodrigo, interessante a sua pergunta, cara, e positiva, de um certo aspecto, tá? Porque, assim, a partir do... Desculpa, você pode só repetir novamente, só para eu tentar concatenar ponto a ponto? Quando você disse É, que... é porque partindo do pressuposto das questões temporais do Heidegger, Certo, A sim, gente, a gente vai percebendo hermeneuticamente como ele vai conceituando o presente, passado, futuro. Quando a perfeito. gente traz com uma visão física e também matemática, a gente percebe que basicamente tudo que a gente faz automaticamente já se tornou passado. Já se Estou tornou passado. falando, já Sim, foi passado. Estou perfeito. piscando, já foi passado. Exato. Sendo assim, é como se o presente não existisse. Pois é, Rodrigo. Para o Sartre, falar já do Sartre lá, só para fazer uma. O Sartre, ele, né, eu vou falar do Heidegger, mas só para falando também um pouquinho dos. Para o Jean-Paul Sartre, lá, né, o homem, né, vamos retomar, é interessante para a gente se debruçar nessa questão, a máxima sartriana do quê? De que a existência precede a essência. Né? Então, nós existimos, depois damos a significância à nossa existência. Tá? E o fato de, né, falando do Sartre, agora vamos lá, o fato de nós existirmos nos dá essa liberdade de conceituarmos a nossa existência da maneira, como diria o Sartre, da maneira que a gente quiser, tá? Então, assim,
é um questionamento, essa pergunta que você fez, é um questionamento filosófico muito, muito antigo, né? E que, na verdade, como eu até brinquei, sabe quem vai poder responder? Ninguém. Por quê? Porque é uma abstração filosófica, né? O tempo em si, tá? Para o próprio Heidegger, é uma abstração filosófica. Obviamente, para um cientista, para um físico, tá? Não é a minha área, não entendo, mas assim, ele vai conceber o tempo como uma, né? Mas assim, para nós seres humanos, o que é o tempo? Uma questão um pouco até socrática, né? Se eu perguntasse para você, o que é o tempo? Não, o tempo é o tempo. Tá, mas o que é o tempo? O tempo é o relógio passando? Aqui, ó. Um segundo, outro relógio tá correndo. Mas isso não é o tempo. Tá? Isso é uma métrica, é uma medida inventada pelo homem. Tá? O tempo em si, ele não existe, vamos dizer assim, abstraindo esse conceito. Tá? Filosoficamente, tá, pessoal? É interessante falar. Filosoficamente, um físico, um astrofísico, talvez ele me apresentaria um cálculo matemático parrudo, né, a respeito né, de tempo, espaço-tempo, né, mas não é nosso foco aqui. Filosoficamente falando, o tempo não existe, tá? A gente olha o ponteiro, a gente olha o ponteiro girar, a gente olha, agora são 21h21, né? É o horário de Brasília. Mas isso é o tempo? Não, isso é uma invenção humana, é uma convenção, tá? O tempo ele é uma convenção humana para facilitar a vida em sociedade. Mas a partir o próprio conceito de passado, presente e futuro é uma abrindo tá? Muito entre aspas, uma invenção humana, tá? É uma invenção humana. Então, Rodrigo, como a gente não tem nenhum ser humano tem, nem nunca vai ter essa capacidade de compreender o presente puro, tal qual, tá? O presente em si, então cabe a nós, pegando emprestado lá o que o Sartre trouxe para a gente, de que cabe a nós definirmos o nosso próprio desenvolvimento, o nosso próprio desenvolver existencial, cabe a nós cunharmos essa concepção, tá? Então, de fato, é uma questão que, se você se aprofundar muito, tem uma crise existencial, né? Uma outra coisa legal, né? Como a gente está falando de existencialismo, muita gente sabe, já ouviu pelo menos a frase crise existencial, né? O que seria essa crise existencial? É quando você é confrontado com coisas que você não consegue responder, tá? Só que o Sartre ele vai trazer um bálsamo para todas essas questões, para todas essas crises, ou seja, de você a si mesmo a significância que convém a ti. Né? É isso que o Sartre ia te falar. Se estivesse o Sartre aqui agora, ele ia te falar isso. O que é o presente? Rodrigo, o que é o presente? Vê o que é melhor para você. Você entendeu? Então, esse é o otimismo sartriano, tá? Não um pessimismo. Tá? Ficou claro um pouco desse discorrer filosófico aqui que a gente teve Ficou junto? sim, ficou, obrigado. Tá bom. Enquanto você falava, eu me lembrei até do conto O Ovo e a Galinha da Clarice Lispector. Sim, sim, justamente. Sim, Esse sim, paradoxo temporal, mal vejo o ovo e já se torna ter visto o ovo há três exatamente. É um milênios. paradoxo temporal, sim, sim. Porque, justamente, o tempo nada mais é do que um paradoxo ambulante, né? Você falou mesmo do ovo e da galinha, quem veio primeiro, né? Então, perfeito, Rodrigo, excelente ponto a que você colocou, tá?
Então, só para a gente retomar aqui o que eu estava, retomar o pensamento, né? Vamos falar agora um pouquinho sobre o Heidegger, tá? Então, assim, o conceito, o tempo que ele, o episódio das duas grandes guerras mundiais, ela abalou de uma maneira intensamente negativa toda a humanidade, né? Então pode-se dizer que os episódios horrendos das guerras abalaram até mesmo a confiança da humanidade em si, né, em si mesmo. Por quê? Porque nessa fase os valores eles chegaram a ficar confusos em meio a tanta desgraça, né? Fome, doenças, morte, guerra, tiro, bomba para todo tiro, porrada e bomba para todo lado, né? Então assim, nessa fase os valores chegaram a ficar confusos em meio a tanta desgraça que ocorreram, essas desgraças que ocorreram na guerra e que abalaram os valores humanos e que são responsáveis aí por muito, diria eu, por cunhar esse existencialismo sartriano e heideggeriano, tá? Então, assim, além disso, as guerras, elas também demonstraram o quê? O vazio que permeava os sistemas filosóficos da época, né? Como dois sistemas filosóficos, antes mesmo de Sartre e Heidegger desenvolver o existencialismo como um todo, já, lembrando, né, o Kierkegaard, antes, desenvolveu aí os seus pressupostos existencialistas, né, o estético, ético e religioso, né, então, assim, dois sistemas filosóficos, eles permeavam na época lá, vamos dizer, na época das guerras, tá, que eram o idealismo e o positivismo, entre outros, tá, mas, assim, demonstrava um certo vazio desses sistemas. Tá? Eu não vou me entrar nos pormenores do existencialismo e do positivismo, senão a gente vai estender bastante. A gente pode falar disso posteriormente, tá? Mas, assim, eles eram muito limitados do que diz respeito aí à compreensão de aspectos fundamentais da humanidade, ou seja, a existência humana e do mundo em si, né? Então, para o Sartre mesmo, as guerras, né, as duas guerras mundiais, eventos até então nunca antes vistos na história da humanidade, né, então, quando veio toda aquela carnificina desenfreada, né, houve uma crise, né, propriamente dita, com os sistemas filosóficos da época, né? Então, as filosofias que até então permeavam, idealismo, positivismo, estava se preocupando muito mais com questões técnicas do que fundamentais da humanidade, ou seja, a compreensão da existência humana, a compreensão do mundo, essas abstrações, né? Então, diante disso, eu vou dizer que percebeu-se aí uma urgência de novas correntes filosóficas, né? Uma renovação da filosofia. Então, foi aí que surgiu esse existencialismo do Sartre, tá? Novamente, tá? Repito, quem deu o pontapé inicial lá atrás foi o Kierkegaard, tá? Mas aí o Sartre matou no peito aí e desenvolveu de maneira sensacional e brilhante a filosofia existencialista, né? Então, através de Sartre e Heidegger, uma nova maneira de ver e interpretar as coisas surgiram, né? E o sentido da própria existência. Uma coisa até curiosa é que o Heidegger ele não se definia um existencialista. Tá? O Heidegger ele não se definia um existencialista, mas ele foi. Ele falava que não era, mas ele foi. E um dos mais brilhantes, assim, de passagem, né? Porque o próprio ser e o tempo e toda produção que ele trabalhou, os mais traz a ele aí o título, a medalha de um dos principais existencialistas da história, embora ele não se considerando um. Né? Então, só para
A corrente existencialista, ela ocupa-se antes, né, acima de tudo, como eu disse, do ser humano, né, sendo que essas características fundamentais são o que? O método fenomenológico, tá? Ou seja, o esclarecimento no âmbito das experiências e dos fenômenos tal como ocorrem. Ou seja, tudo aquilo que somos conscientes. Fenomenologia, o método fenomenológico, tá? É o esclarecimento no âmbito das experiências. Ou seja, fenômenos que ocorrem. O que são esses fenômenos? Fenômenos existenciais, fenomenológicos, que também é um ponto importante para se compreender a corrente existencialista, tem uma alegoria que é bem bacana a respeito aí da fenomenologia, é de que para mim, só existe. Eu, por exemplo, nunca viajei para os Estados Unidos. Né? Nunca viajei para os Estados Unidos. Então, se eu não tivesse conhecimento através da mídia, dos filmes, dos documentários, livros de história, enfim, se eu nunca tivesse tido esse conhecimento, para mim, fenomenologicamente, os Estados Unidos não existiria. Tá? Eu sei que ele existe, eu sei que o Japão existe, eu sei que a China existe, eu sei que Marte existe, Júpiter existe. Por quê? Porque eu tive acesso, né? Porque eu tive acesso a fatores externos que me ensinaram de que existe, seja filme, livro, revista, documentário, enfim. Só que se eu estou isolado, nascesse isolado aqui e nunca tivesse, essa informação nunca tivesse chegado até a mim, fenomenologicamente ela não existiria. Né? Então, por isso que isso é só uma. Tá? Então, só para a gente ter essa. Voltando agora a falar um pouquinho do Heidegger, tá? que foi, como eu disse, um dos mais influentes filósofos do existencialismo. O trabalho, né, dele expõe a época no qual ele vivia. Né? Então, assim, um pouco da sua história pessoal e até das suas principais obras e a forma como ele interpretava os conceitos criados por ele, né? Como disse, por exemplo, o conceito de existências, né? Que eu falei anterior. Então, assim, como ele interpretava esses conceitos já existentes, tá? Como ser, como ente, existência, temporalidade, morte, linguagem, verdade, enfim, todas esses entes aí filosóficos. Então, tudo com base em material extraído aí dele, né, do próprio Heidegger, também de outros autores, ele elabora esse conceito, né? Essas especulações, como eu disse, as especulações ontológicas, tá? Então, parte da filosofia que trata a natureza do ser. Ela é toda orientada aí para a solução da questão. Então, de acordo com Heidegger, a questão do ser, embora sempre estudada ao longo da história aí da filosofia, jamais foi resolvida, né? Sendo até muitas vezes deturpada, vamos dizer assim, né? Uma vez que outros filósofos, eles estudavam aspectos particulares, ou seja, algumas partes do ser, e não o ser como um todo. No Ser e Tempo, que também, né, o magnum opus aí do Heidegger, né, que é o Ser e Tempo, sua obra mais reconhecida, ele faz uma elaboração concreta acerca do sentido do ser, tá? Não de forma conceitual, mas sim de maneira interpretativa, tá? Ele elabora uma análise existencial a partir do método fenomenológico, né, como eu disse, o qual Heidegger ele considera o único possível ao esclarecimento e interpretação aí dos fenômenos da existência. Tá? Então, segundo ele, o ser, ele não somente não pode ser definido, como também nunca se deixa determinar em um sentido por outra coisa, nem como outra coisa. Né?
Então, assim, o ser nunca se manifesta direta ou indiretamente como ser, mas sim como ser de um ente. Tá? Então, aquilo que se faz presente, o ente, e o que ilumina mais do que também se faz presente e manifesta-se no ente, a compreensão do ser, ela está sempre incluída, tá? Em tudo que se apropria do ente. Porém, o ser não é um ente, tá? Vem daí uma confusão básica, né? Mas calma que tudo fica claro, porque a gente precisa tomar cuidado ao abordar. Porque entre o ser, o ente, suas compreensões, o ente, ele é um modo, o ente é um modo de ser e é determinado por ele, tá? Então, o ente é tudo aquilo que falamos e nos referimos, tá? Eu vou me referir ao meu colega que mora no outro bairro. Eu vou falar sobre o meu artista favorito, meu cantor favorito. É um ente, tá? Porque eu estou me referindo, tá? Diz respeito a muitas coisas em sentidos diferentes, tá? E até objetos, vamos dizer assim. Uma caneta, uma cama, uma cadeira, tá? São entes, tá? Não seres. Mesmo se eu estou me referindo a alguém, a uma pessoa, tá? O modo de eu estar me referindo ainda assim será um ente, tá? Então, porém, o homem, ele é o único ente, qual podemos ter acesso ao ser, tá? O qual podemos extrair o sentido do ser. E ele é um ente que tem relação singular com o seu ser. Então, assim, quando o Heidegger ele aprofunda a questão do ser e da existência, como que eu vou concatenar isso? Tá? Quando o Heidegger ele aprofunda essa questão do ser e da existência, ele parte desse ente singular e consciente que é o ser humano. Né? Então, a filosofia do ser parte da análise da existência dessa presença. Tá? O que é a filosofia do ser? Eu estou analisando a existência dessa presença. Tá? Então, só para finalizar, tá, pessoal? Passou bastante rápido, né? Então, eu queria até abrir. Depois passo uns 10 minutinhos finais aí para se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão, tá? Lembrando que foi um curso livre, um mini curso que a gente trouxe aí para vocês, né? Mas que a gente está com projetos bem bacanas aí de trazer conteúdos mais completos aí para todo mundo, tá? Então, só lendo os comentários aqui, pessoal, que, né, a gente vai falando, lendo os comentários aqui, tá, pessoal? Tem bastante, então não sei se eu vou conseguir ler tudo agora, mas só para enviar aí as considerações finais, tá? Essa aula, tanto a minha como a do professor Caio, elas ficarão gravadas e depois a gente vai enviar por WhatsApp para vocês, o acesso é vitalício, vocês vão poder, eu acho que a maioria aí, acho que todos já receberam o link da aula do Caio, do professor Caio, né, e creio que amanhã a gente já vai estar mandando também, tanto para quem acompanhou e gostaria de rever, ou para quem não teve a oportunidade de estar presente hoje, vai estar recebendo o link. Tá? E é interessante também depois mandar um WhatsApp lá para a gente, tá? Eu acredito que todo mundo que está aqui recebeu, né, o link pelo WhatsApp. Depois só manda um alô lá de que teve presente para a gente estar emitindo o certificado de vocês, tá, pessoal? É uma certificação de 4 horas que vocês vão estar recebendo por e-mail, tá bom? Só para a gente, né, vai dar essa finalização aí às 2 horas, queria abrir uns 5, 10 minutinhos aí para se alguém tem
Alguma pergunta, algum ponto, algum complemento? Professor, isso me fez dar uma viajada. Eu lembrei de Heráclito, Irá, depois eu comecei a lembrar, eu já pulei para Merleau-Ponty, Merleau-Ponty. já fiquei mais confusa ainda. Então, é uma coisa que eu não queria me envolver, sabe? Mas parece que eu sou puxada para isso. Então, assim, maravilhosa aula, só tenho a agradecer. Obrigado, Eu Lorena, obrigado. não tenho, assim, uma pergunta específica, Sim, só sim. isso. Sou uma E eu, curiosa. aham, sim, dois pensadores fantásticos, viu? Heráclito e Merleau-Ponty, particularmente, eu gosto muito, tá? Eu gosto bastante do Merleau-Ponty. Outro que também fez parte lá da, do círculo, lá, do expoente da filosofia francesa, né? Então, é um pensador que vale muito a pena ser lido e que, quem sabe, a gente não possa trazer não possa trazer um novo curso, tá? Sobre ele. A gente está encerrando por aqui, tá bom, pessoal? Novamente, tá? Estou reforçando. O Instituto Mileto, a gente, só falando um pouquinho sobre a gente, tá? A gente é um projeto que surgiu aí para estar trazendo educação filosófica de qualidade para todo mundo, né? Então, para quem ainda não acompanha, acompanha lá nossas redes sociais, que a gente vai trazer muitos conteúdos bacanas, tá? A gente está com uns projetos bem legais de estar postando no nosso feed, nos nossos stories, alguns conteúdos sobre filosofia, curiosidades, fatos históricos, tá? E também, né, trabalhar com um grupo de WhatsApp, tá? Depois eu tenho o contato de todo mundo, e para quem gostaria, né, e até quiser fazer um networking também, né, e topar, a gente depois criar um grupo, e até para quando nós lançarmos novos cursos, a gente está avisando também, para quem novamente quiser participar, e repito e reforço, quem não conseguiu acompanhar ao vivo, não tem problema, vai receber depois o link para estar assistindo depois quantas vezes quiser, tá bom? Acabou de entrar aqui a Maria José. Maria José, oi, tchau. Entrou no final, Maria José, bem-vinda, tá? A live, a aula, nós trabalhamos aí a aula das 8 até agora às 9h40, tá bom, Maria José? Mas para você que entrou agora, um recadinho, tá? Fica tranquila que tudo que essa aula tratou, a gente vai estar disponibilizando depois o link dela completa que vai estar no Drive, a gente vai hospedar no Drive, e depois eu vou estar enviando para todo mundo o link, tá bom? Da aula, para você, o acesso é vitalício, para vocês poderem assistir, se quiser compartilhar também, tá? Fiquem à vontade, será um grande prazer, esse é o objetivo, esse é o propósito aí do Instituto Mileto, compartilhar conhecimento, tá? Então, o link das aulas, para quem quiser mandar para os colegas da faculdade, do trabalho, para quem gosta de filosofia, para quem está procurando entender um pouco mais, a gente busca não ser aquele instituto rigoroso, não, porque isso aí é o acesso exclusivo teu. Não, compartilha, pessoal, compartilha o conhecimento, tá bom? Obrigado, todo mundo, tá? Para quem está mandando as mensagens aqui, o meu mais profundo carinho e agradecimento ao Lenilson, ao Bruno, a Maria José, ao Gabriel, tá? Ângel Silva, Rodrigo, outro Rafael, Andressa, tá bom?
Pessoal, muito obrigado mais uma vez, tá? Igual eu falei, a gente tá, só para finalizar, a gente não pretende terminar por aqui, tá? A gente tá com projetos bem bacanas aí, igual eu falei, a gente criar esse grupo de WhatsApp para estar compartilhando, aí a gente vai estar compartilhando o vídeo, a gente não pretende fazer um grupo fechado, né, onde só os administradores mandam mensagem, mas um grupo aberto, né, para debates filosóficos, networking, né, e para a gente estar mandando conteúdo. E lógico, para quem quiser, né, participar. E também fica de olho lá no nosso Insta, tá bom? @Instituto Mileto, tá? Que também foi feito em parceria com a revista Pensamento Filosófico, @revista.pensamento filosófico, tá bom? Pessoal, para quem ficou comigo até aqui, um beijão para todos, tá bom? Obrigado a todas as mensagens de carinho aqui. Um bom final de quinta-feira para vocês. Beijo para todo mundo, até a próxima. Muitíssimo obrigado. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, boa noite.